Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele tem uma maneira para falar à humanidade. Ele tem uma maneira para guiar os seus filhos. Ele tem uma maneira para se manifestar. E esta maneira foi, é e sempre será por meio de um profeta vivo. O profeta é a manifestação de Jesus Cristo, e os profetas são aqueles enviados para fazer conhecida a vontade de Deus para um tempo. É por meio dos profetas que a vontade de Deus é conhecida aos homens. É por meio dos profetas que os mandamentos, as leis, os preceitos, as regras, as ordenanças de Deus para um tempo, para um povo, sempre vem por meio de um profeta. Esta é a via que Deus traçou. O sol ao nascer amarelo, Deus enviou o profeta aos amarelos. O sol ao meio-dia, o sol branco, Deus enviou muitos profetas aos brancos europeus. O pôr do sol, o sol é vermelho, Deus enviou-lhes William Branham para cumprir o entardecer, de Zacarias 14:7, Marcos 3:35. Mas após o pôr do sol, qual é a cor que nós vemos? Senhor Jardel? Você está aqui no debate para provar alguma coisa. Bem, eu estou perguntando, você sabia que Caco Filipe é um negro africano? Eu não vou lhe responder, até porque eu não estudei sobre esse Caco Filipe. Quem é a salvação de Deus? É um profeta. Você está de acordo que o profeta é a salvação de Deus na Terra? Discordo. Se eu lhe provar na Bíblia que, por exemplo, Paulo, o senhor acredita que Paulo foi a salvação de Deus no seu tempo? Em Atos 13:47, na sua Bíblia, se eu quiser abrir, Atos 13:47, está escrito que Paulo foi posto por Deus para ser a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. Está em Atos 13:47. O senhor concorda que Atos 13:47 diz que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra? A pergunta é muito simples. Olha, o meu tempo terminou, só não respondeu. Você está de acordo que Paulo era salvação? Você disse que não. Eu disse, se eu provar na Bíblia. Eu estou citando Atos 13:47. Diz que Paulo era a luz do mundo e a salvação de Deus. Agora eu pergunto, o senhor está de acordo com Atos 13:47, que Paulo era a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra? Olá a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui nesta noite para mais um debate para todo o Brasil, todo mundo, todos aqueles que estão nos acompanhando. Somos agradecidos por sua presença. Pode trazer os seus comentários, pode deixar suas perguntas para ambos debatedores. Estamos aqui nesta noite com o apóstolo Deutamar Costa, discípulo do profeta Caco Filipe, e o senhor Jardel, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Restaurando Vidas. Então está aqui conosco nesta noite para um debate, e ambos vão ter um tema muito importante, a salvação de Deus. Então, como realmente se dará a salvação de Deus em uma geração? Esse é o tema para esta noite. Você é o nosso convidado a partilhar essa live, a divulgar essa live com seus amigos, familiares, com todos aqueles que você desejarem, para saber realmente o que se passa acima da terra através da palavra de Deus. Então estamos aqui com esses dois convidados. Eu abro esse primeiro bloco aqui para dar a oportunidade ao senhor Jardel a 2 minutos para a sua apresentação. Senhor Jardel, 2 minutos. Boa noite a todos vocês aí da live, né? Eu sou o Jardel, sou aqui do Maranhão e sou da Assembleia de Deus. Estou aqui para falar sobre o tema, sobre a salvação de Deus, né? Defender que há um só meio de salvação que nos leva a Deus, que é por meio da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jardel, ainda tem tempo, viu? Seu tempo são 2 minutos. Pode passar. São 2 minutos. Posso passar? Pode passar. Então tá ok. Seu Jardel, vou passar o tempo para o apóstolo Deutamar. Apóstolo Deutamar Costa. 2 minutos para a sua apresentação, apóstolo Deutamar. Ok, muito obrigado. Muito boa noite.
Irmão Kleber Santos, obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui. Muito boa noite, senhor Jardel. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que já acreditam e são batizados na mensagem do profeta Caco Filipe, e todos aqueles que ainda não conhecem, vão ouvir pela primeira vez, e mesmo aqueles que já acompanham, já sabem quem é o profeta Caco Filipe e até está examinando a sua mensagem. Que Deus vos abençoe, que esse debate, esta live seja realmente útil para a salvação dos filhos de Deus. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Filipe no Brasil. Neste momento eu falo da cidade de Paraupebas, no sudeste do estado do Pará, no norte do Brasil, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem gloriosa, que é o clamor da meia-noite, que é a revelação de Jesus Cristo, dada a nós nesse tempo, por meio do seu único e verdadeiro profeta, Caco Filipe. Caco Filipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna e a revelação de Jesus Cristo para ser pregada no nosso tempo. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, que é o Jeová do Antigo Testamento, enviou para o nosso tempo um profeta, assim como ele enviou em outras gerações, assim como ele enviou no Antigo Testamento, assim como ele enviou profetas no Novo Testamento, assim como ele enviou profetas aqui na história, né, depois de Jesus. Então, ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, desta mesma maneira que este mesmo Senhor Jesus Cristo envia-nos um profeta para nos dirigir em direção ao céu, para nos guiar em direção a Deus novamente. Que Deus os abençoe. Espero que o Senhor Jesus Cristo ajude todos os seus filhos que estão hoje sobre a terra. Ok, apóstolo Deltamar Costa, muito obrigado pela sua apresentação. Eu abro esse primeiro bloco com o apóstolo Deltamar fazendo a primeira pergunta para o senhor Jardel. Apóstolo Deltamar, 2 minutos para o senhor fazer a pergunta ao presbítero, senhor Jardel. Bem, como eu dizia nas minhas considerações iniciais, nas minhas palavras iniciais, que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele tem uma maneira para falar à humanidade. Ele tem uma maneira para guiar os seus filhos. Ele tem uma maneira para se manifestar. E esta maneira foi, é e sempre será por meio de um profeta vivo. Um profeta é a manifestação de Jesus Cristo. E os profetas são aqueles enviados para fazer conhecida a vontade de Deus para um tempo. É por meio dos profetas que a vontade de Deus é conhecida aos homens. É por meio dos profetas que os mandamentos, as leis, os preceitos, as regras, as ordenanças de Deus para um tempo, para um povo, sempre vêm por meio de um profeta. Esta é a via que Deus traçou. É por isso que nós temos a Bíblia. Esta Bíblia protestante que nós usamos contém 66 livros. E estes livros são os livros dos profetas. A palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos na Bíblia, tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus ou sobre a salvação, nós só sabemos porque Deus revelou aos seus servos, os profetas, de acordo a Amós, capítulo 3, versículo 7, de acordo a Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Então, desta mesma maneira, este Deus Todo-Poderoso está nos visitando por meio de um profeta para novamente fazer a sua vontade conhecida ao povo que vive nessa geração. Nós sabemos que, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 27, que assim como o relâmpago sairia do Oriente e se mostraria ao Ocidente, seria a vinda do Filho do Homem. Isto é, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, se manifestando em cada raça, em cada povo, em cada continente, por meio de um profeta. Mas a minha pergunta para o senhor Jardel é muito simples. Com quem está a chave dos céus, ou melhor, com quem está a chave do reino dos céus hoje, senhor Jardel? Muito bem, senhor Jardel, o senhor terá 10 minutos para responder essa questão. Com quem está a chave do reino dos céus? 10 minutos para o senhor Jardel responder e se expressar da melhor maneira possível. Muito bem, eu quero aqui responder essa pergunta. Também quero falar sobre, dizer que o profeta de Deus, no Antigo Testamento, ele era um porta-voz de Deus, certo?
Deus enviava a mensagem para aquela geração que estava no pecado, estava em desobediência a Deus, certo? Então, o profeta em si era a boca de Deus, e falava uma revelação que vinha diretamente de Deus para aquela geração. Já a sua pergunta, em onde está as 7 chaves do reino de Deus, certo? Eu quero lhe fazer também outra pergunta em cima dessa pergunta que você me falou. Onde está escrito sobre essas 7 chaves do reino dos céus? Porque a Bíblia nos conta que a chave dos céus, Jesus entregou para Pedro, certo? Mas a Bíblia diz também que essas 7 chaves do reino de Deus não está, vamos supor, claramente escrita na Bíblia. Então, essa resposta que eu vou te falar aqui é que o único meio de salvação é a palavra de Jesus. Não existe 7 chaves do reino de Deus, do reino dos céus, a menos que você me prove na Bíblia. Porque o único meio de salvação é a palavra de Jesus. É por meio da mensagem da palavra, certo? Por meio de Jesus Cristo, aonde o crente ele ouve a palavra e aceita a palavra, crê no Filho de Deus enviado, certo? Então, eu queria que você me mostrasse na Bíblia também onde está escrito sobre as 7 chaves do reino dos céus. Eu posso aqui também falar nesse capítulo que Jesus ele chama Pedro, entregar as chaves para Pedro. Ali está simbolizando a obediência, uma das chaves do reino dos céus, certo? A conversão, certo? A fé. Também simboliza as 7 chaves do reino dos céus. Porque o que vai nos trazer acesso ao Pai é a palavra, é a fé no Filho de Deus, certo? É uma chave que vai te dar acesso ao reino de Deus, que é ouvir a palavra, crer na palavra e crer em Jesus, que é o Filho de Deus, que veio para o mundo para morrer por nossos resgates. Amém? O senhor ainda tem tempo, senhor Jardel. São 10 minutos para o senhor se expressar como o senhor desejar. O senhor tem 10 minutos. O senhor ainda tem aqui 7 minutos praticamente para falar. Falando, como se fala de profeta, no Antigo Testamento, os profetas, como eu acabei de falar, os profetas eles eram comissionados, recebiam de Deus uma mensagem para transmitir para aquele povo. E o profeta, eles direcionava a sua palavra para Jesus, para Deus, colocava Deus no centro da sua mensagem. Ele vinha expor o pensamento de Deus com relação a Israel, ao seu povo, certo? Então, o profeta, no dia de hoje, não existe mais, porque a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista, mas existem os dons de profecias. Então, quando se fala de profeta, fala também daquele que prega a palavra de Deus, esta que foi revelada aos profetas, a Moisés, certo? Para que a geração futura pudesse ter acesso a esta palavra e compreender o plano de redenção, o plano de salvação, para compreender que através da palavra escrita, como Deus ele planejou tudo para resgatar o homem do pecado e nos dar acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus, certo? Então, desde o Gênesis capítulo 3:15, ali vamos ver a primeira promessa de redenção de Deus para o ser humano, após ter caído no pecado, desobediência. Deus ali ele fala com Adão e promete que da semente da mulher ia nascer um que pisaria a serpente. Esta semente é Jesus de Nazaré. Então, daí, vemos a primeira mensagem, profecia de redenção para a humanidade, certo? Uma humanidade que estava no pecado, que precisava de um substituto, um segundo Adão. Então, observamos que o que nos dá acesso
as 7 chaves do reino dos céus, como ele me perguntou, o que eu falo é isso. Somente a obediência em Jesus Cristo, somente a fé em Jesus Cristo é que nós teremos acesso ao reino dos céus. Agora, eu queria que ele me respondesse claramente onde está escrito, onde está de forma explícita, certo? Sobre as 7 chaves do reino dos céus. Eu passo meu tempo para ele. Eu só quero corrigi-lo, irmão Kleber, que eu não falei nada sobre 7 chaves. Eu vejo ele falando sobre 7 chaves, mas eu não falei nada sobre isso. Ok, apóstolo. Então, o senhor Jardel, o senhor ainda tem aqui 4 minutos para se expressar ainda, ou o senhor quer dar a palavra para o apóstolo Otamar? O senhor... Passar para ele, que tem muito tempo ainda, passar para ele. Passar a mensagem para ele. Então, tá ok. Então, apóstolo Otamar, o senhor tem 10 minutos para a sua réplica a partir desse momento. 10 minutos. Bem, primeiro gostaria de dizer que eu não falei nada sobre 7 chaves. Senhor Jardel, o senhor ouviu eu falando sobre 7 chaves dos céus? Foi, então eu entendi errado. Você falou em chave do reino do céu, então eu entendi errado. Eu não, irmão Kleber, você ouviu falando sobre 7 chaves do céu? Qual foi a sua pergunta? Eu entendi errado. Qual foi a sua pergunta? Repita aí também. Então, a pergunta foi: com quem está a chave do reino dos céus? Foi essa a pergunta, apóstolo? Sim, eu lembro de ter dito isso. Com quem está a chave do reino dos céus? Porque o tema do debate... Pode desligar o microfone, quem tiver com o microfone ligado? Porque o tema do debate é a salvação de Deus. Aonde é que está a salvação de Deus? Como conseguir a salvação? Ou o que fazer para ser salvo? O que o homem deve fazer para ser salvo? Tudo isso é em torno da salvação, porque os filhos de Deus têm um propósito na terra. E o propósito é ser salvo. Nós sabemos que Deus, ele é o Salvador, mas como que Deus salva? Qual é o plano de salvação de Deus para a humanidade? O plano é o que nós vemos na Bíblia. Em cada geração, Deus envia um profeta mensageiro para a terra. Como eu disse nas minhas palavras iniciais, Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus Cristo disse que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostraria ao Ocidente, Oriente é a Ásia, é Israel. O relâmpago, que é um tipo para o Evangelho sai de lá, do Oriente, de Israel, da Ásia, com Jesus e os seus apóstolos, entre eles Paulo. E este evangelho, este relâmpago, seria mostrado no Ocidente, que é a América, onde nós estamos. Então, o evangelho foi visto na América. Ele fez uma trajetória à volta do mundo. Mas antes de chegar na América, este evangelho passou pela Europa. A trajetória do relâmpago é a mesma trajetória do Sol. E o senhor Jardel sabe que o Sol tem a sua trajetória. O Sol se levanta no Oriente, que é a Ásia, e ele se põe no Ocidente, que é a América. E no nascer do Sol, o Sol é amarelo. Isso significa que houve um tempo quando Deus enviou o profeta para os amarelos, o nascer do Sol, a Ásia, Israel. E Deus enviou muitos profetas para Israel. Jesus, os apóstolos, eles eram profeta para Israel. Era o nascer do sol. Depois o sol vem para o meio do céu, ele torna-se branco. Então, o sol amarelo, Deus tratava com os amarelos, os asiáticos, têm a cor de sua pele amarela, entre eles os judeus. O sol vem para o meio do céu, ele torna-se branco. É o tempo quando Deus levantou muitos profetas para tratar com os brancos. Irineu de Lyon, Martinho de Touros, o Columba, John Wycliffe, John Hans, Martinho Lutero, o Ulrich Zwingli, Calvino, Charles Spurgeon, Knox, John Wesley, em 1750. Sim, todos esses homens, eles eram europeus. Deus tratando com os europeus, com os brancos, para cumprir a sua profecia de Mateus 24, versículo 27. Depois o sol declina-se para se pôr aqui na América, no Ocidente. E aqui no Ocidente, aqui na América, Deus levantou um profeta para cumprir o entardecer de Zacarias 14:7, que Zacarias disse que chegaria um tempo que não seria nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haveria luz, e aí estava o William Branham. Então, o sol ao se pôr, o sol é vermelho, seu Jardel. Ao nascer, o sol é amarelo.
Deus tratou com os asiáticos de pele amarela, enviando-lhes profetas. Depois, o sol torna-se branco, Deus tratou com os brancos. Na Europa, enviando profetas brancos, como citei. Mas, ao pôr do sol, o sol é vermelho. E quem são os vermelhos? Os americanos. E quem são os americanos legítimos? São os índios. Quando os ingleses chegaram na América do Norte, os índios já estavam lá. E lá estava um profeta de cor vermelha, William Branham, tinha sangue de índio por meio de sua avó, da tribo Cherokee, para cumprir o entardecer de Zacarias 14:7 e de Marcos 13:35. Mas depois que o sol se põe, então vem que cor, senhor Jardel? Senhor Jardel, após o sol se pôr, vem qual cor? Qual é a cor que nós percebemos após o pôr do sol? O senhor pode responder? O senhor está acompanhando o meu raciocínio? O sol ao nascer é amarelo, Deus enviou profeta aos amarelos. O sol ao meio-dia, o sol branco, Deus enviou muitos profetas aos brancos europeus. Ao pôr do sol, o sol é vermelho, Deus enviou-lhes William Branham para cumprir o entardecer de Zacarias 14:7 e Marcos 13:35. Mas após o pôr do sol, qual é a cor que nós vemos? Senhor Jardel? Oi. Após o pôr do sol, qual é a cor que vem? Não sei responder. É a noite. Após o pôr do sol, vem a noite. O nascer do sol amarelo, o sol meio-dia, os brancos, o sol branco. Ao pôr do sol, os vermelhos, os americanos, né? Os índios, Cherokee, e lá estava William Branham. Após o pôr do sol, então vem a noite. Senhor Jardel, então, se os asiáticos são os amarelos, os judeus são os amarelos, se os europeus são os brancos, se os americanos são os vermelhos, quem são aqueles que representam a noite, a cor negra, a cor escura? Quem é a raça na Terra que representa esta cor? Senhor Jardel, quando ele fizer uma pergunta direta, o senhor pode ligar o microfone e responder rápido, para nós ir adiante. Quem é a raça, ou qual é a raça na Terra que representa a noite, a cor escura, a cor negra? Eu acho que a gente tem que falar mais do tema, né? Direto ao tema. Não, eu estou fazendo pergunta. O tema está aqui. Nós estamos falando sobre salvação. Deus envia profetas para a salvação. Então, se o senhor não sabe, o senhor diz, não, eu não sei. Se o senhor não sabe a minha pergunta, eu digo, eu não sei. Se o senhor não quiser responder, eu só digo, eu não vou responder. É assim, entendeu? Então, o senhor não sabe a raça que representa a noite. É só fechar o microfone, senhor Jardel. É por isso que Deus hoje envia Cacô Filipe. O senhor sabia que Cacô Filipe é um negro africano? Senhor Jardel? Sim ou não? Senhor Jardel? O senhor sabia que Cacô Filipe é um negro africano? Senhor Jardel, o senhor está me ouvindo? Há algum problema com a sua conexão? Sim, estou ouvindo. Você sabia que o profeta de Deus hoje, Cacô Filipe, é um negro africano? Só um instante, que meu telefone está ruim demais aqui. Só um instante. Irmão Cleber, pode parar meu tempo? É porque parece que o senhor Jardel não está entendendo o que eu estou dizendo. Dá para continuar, senhor Jardel, agora? Está em condições de continuar? Pode falar. Tá ouvindo bem? Sim, eu fiz uma pergunta. Você sabia que o profeta de Deus hoje... Eu estou falando sobre as cores das raças na Terra, a trajetória do Sol, a trajetória do relâmpago de Mateus, capítulo 24, versículo 27, falando de uma profecia. Então eu estou perguntando, você sabia, você está aqui no debate para provar alguma coisa. Bem, eu estou perguntando, você sabia que Cacô Filipe é um negro africano? Eu não vou lhe responder, até porque eu não estudei sobre esse Cacô Filipe. Então você não sabe quem é Cacô Filipe? Eu conheço ele, mas não a origem dele. Eu estou aqui para falar sobre a salvação. Vamos direto ao tema. Não podemos falar... Senhor Jardel. Só um momento, senhor Jardel, só um momento. Não podemos falar sobre salvação sem falar sobre o profeta, porque quem é a salvação de Deus? É um profeta. Você está de acordo que um profeta é a salvação de Deus na Terra? O profeta, eu discordo.
O senhor discorda? E se eu lhe provar na Bíblia que, por exemplo, Paulo, o senhor acredita que Paulo foi a salvação de Deus no seu tempo? O senhor acredita que Paulo foi a salvação de Deus no seu tempo? Explica aí para me ver. Não, eu estou perguntando se o senhor concorda. Não, porque não o senhor diz o senhor diz ou sim ou não, senhor Jardel. O senhor pode dizer eu não sei, ou então vai direto ao ponto. Em Atos 13:47, na sua Bíblia, se o senhor quiser abrir, Atos 13:47 está escrito que Paulo foi posto por Deus para ser a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. Está em Atos 13:47. O senhor concorda que Atos 13:47 diz que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra? Certo. Então aí você está falando... Não, eu estou perguntando se você salvação. concorda. Eu estou citando, Sim, eu estou citando corretamente. Não, eu não quero que o senhor vai explicar no seu tempo. Não. Então, senhor Jardel, o senhor Jardel, o senhor pode dizer sim ou não, ou então dizer que vai responder no seu tempo. Porque a pergunta é muito simples. Olha, o meu tempo terminou, o senhor não respondeu. Eu perguntei, você está de acordo? Você está de acordo que Paulo era salvação? Você disse que não. Eu disse, se eu provar na Bíblia. Eu estou citando Atos 13:47. Diz que Paulo era a luz do mundo e a salvação de Deus. Agora eu pergunto, o senhor está de acordo com Atos 13:47, que Paulo era a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra? Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profeta.